Tua glória enche a terra, tua glória enche o céu. Em Êxodo, no capítulo 3, nós vamos ver alguns versículos e eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus falou fortemente ao meu coração. Eu peço que os irmãos prestem bastante atenção na palavra do Senhor, porque Deus, Ele fala conosco através da sua palavra, mas nós temos que estar de ouvidos atentos para que ela caia no nosso coração e o Espírito Santo faça a obra, amém? Livro de Êxodo, no capítulo 3, no verso 7, diz assim: Disse ainda o Senhor: certamente eu vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento. Verso 8: Por isso desci, a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Verso 11: Então disse Moisés a Deus: quem sou eu? Vou ler de novo, irmãos. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Verso 12: Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Verso 13: Disse a Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? Verso 14: Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Amém? Pode se assentar, deixe sua Bíblia aberta, por gentileza. Nós vamos fazer uma explanação desse texto mais adiante, mas eu quero refletir com os irmãos, essa passagem é uma passagem comum e conhecida da igreja. Aqui nós vemos quando Moisés se encontra com Deus, e nós sabemos quem foi Moisés, sabemos o grande homem que ele foi, o homem cujo Deus usou para operar os milagres e apresentar a forte mão de Deus através das pragas no Egito. Hoje em dia tem até novela sobre isso, e nós vimos a história de Moisés, e eu, como alguns irmãos aqui, ouvimos essas histórias desde a infância, desde quando éramos crianças, e aí imaginava, ele abrindo o mar, ele levantando o seu cajado e as pragas atingindo, o Egito. E quando nós somos crianças, essas imagens, são férteis na nossa mente, e nós conhecemos o grande homem que ele foi, ao ponto de subir a um monte e o próprio Deus escrever em uma tábua os 10 mandamentos. E a Bíblia relata que quando ele desce desse monte, as pessoas não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, tamanha a luz que brilhava em seu rosto. Pensa, irmãos, alguém conhece alguém assim? Por mais santo e poderoso em obras que seja alguém usado por Deus nessa terra, a gente nunca viu ninguém com tamanha comunhão com Deus como Moisés tinha. Mas Moisés aqui, nesse momento, ele está sendo, que nós lemos aqui, ele está sendo chamado por Deus para uma grande obra, e ele foi chamado pelo Senhor para realizar um grande feito. Quantos aqui nessa noite são chamados pelo Senhor? Dá um amém aí. Amém. Quantos aqui receberam do Senhor uma palavra, um chamamento do Senhor para algo grandioso que Ele quer operar? Dá um amém bem forte aí. Amém. E assim também foi com Moisés. Deus chega para Moisés e chama ele e fala: Moisés, eu tenho uma boa notícia para você. Você está aqui no meio desse deserto, mas eu tenho uma boa notícia para você. Eu quero te usar. E aí Moisés imediatamente olha para Deus e fala: quem sou eu?
né? Fala para Deus: Deus, quem sou eu para o Senhor querer me usar? Quem sou eu? E eu acredito aqui que Moisés não está usando de uma falsa humildade ou de um senso de autodepreciação, mas porque ele realmente tinha algo em seu coração, um histórico que precisava ser tratado por Deus, um histórico que precisava ser corrigido por Deus. E muitos de nós nessa noite estamos aqui, inclusive eu, recebemos um chamado do Senhor e ficamos dando desculpas para Deus, para não agirmos conforme aquilo que Deus nos chamou a fazer. E eu quero entender com os irmãos, rapidamente, as coisas que poderiam estar na mente de Moisés e que fazem parte da sua vida, relatadas desde o começo do livro de Êxodo aqui. Que pense você, irmão, que Moisés ele nasceu numa época muito difícil. Diz as Sagradas Escrituras, no começo do livro de Êxodo, que o povo hebreu, que foi para o Egito atrás de José, na época da fome, da seca, o povo se instalou no Egito. Depois de um tempo, em Êxodo no capítulo 1, relata que José morreu, e o faraó, que era amigo de José, morreu também, e o povo começou a se multiplicar naquela terra. E o povo cresceu tanto que o novo faraó resolveu castigar esse povo, resolveu colocar trabalho em cima desse povo, com medo de que esse povo crescesse e viesse afrontá-los, viesse se unir aos inimigos e tomar a sua terra. E o povo de Deus foi feito escravo naquela terra. Logo após o povo ser feito escravo, não contente esse faraó, para controlar a população, ele manda que matasse, baixa um decreto que matassem todos os meninos. Se nascesse homem, tinha que morrer, para que controlasse o povo de Israel, para que evitasse o crescimento do povo de Israel. Foi dada uma ordem às parteiras do Egito, que todas as vezes que nascesse a criança, ao identificar que essa criança era do sexo masculino, ela deveria ser morta imediatamente. Agora pense você, irmãos, o contexto em que Moisés veio ao mundo. Muitos de nós, não é o meu caso, graças a Deus, mas muitos de nós acabamos de vir a esse mundo em um momento indesejado, uma gravidez indesejada, um momento de dificuldade financeira, um momento de tristeza, de tribulação, um momento difícil, e nós acabamos por vir ao mundo em um contexto como esse. Quando nasce uma criança, e eu me lembro muito bem de quando a Laura nasceu, e o Eliakim com a Jéssica estavam lá em Leme, e a Jéssica estava grávida já, pronta para dar à luz, e o Eliakim mandou uma mensagem para a gente, dizendo que ela ia entrar em trabalho de parto. E naquele momento eu, na minha casa, entrei no meu quarto, fechei a porta e de joelhos comecei a falar com Deus, orando ao Senhor pelo milagre do Senhor, pela bênção do Senhor. E antes de eu terminar a minha oração, meu celular começou a apitar, e aí eu abri o celular rapidamente para ver, já eram as fotos do Eliakim com a Jéssica segurando a Laura no colo. Irmãos, aquilo foi um momento de muita alegria para toda a família, o Eliakim com um sorriso no rosto e os olhos lacrimejando, e a Jéssica com uma aparência de mais cansada, porém com uma alegria incomparável, segurando a Laura no colo. Foi um momento de muita alegria para toda a família. Mas não foi assim com Moisés. Porque imagine você, irmãos, a mãe de Moisés, grávida, e naquela época não tinha os recursos de hoje, não sabia se aquele ultrassom, que sexo ia ser, como seria. Ela, durante toda a sua gestação, com certeza orando a Deus, para que não fosse um menino, para que viesse uma menina. Porque se nascesse um menino, ele ia morrer. E se nascesse uma menina, tinha chance de viver. Imagine a angústia dessa mãe, pensando, de repente, agora não era a hora de eu ter ficado grávida, agora não era a hora de eu ter um filho, porque não estamos em boas condições, nós somos escravos, em uma terra que não é nossa, e o meu filho, se nascer homem, ele pode morrer. Não houve festa quando Moisés nasceu, não houve brado quando Moisés nasceu. Creio eu que quando viram que era um menino, o desespero bateu em seus corações. E muitas vezes, irmãos, nós encontramos com pessoas que nasceram nessa realidade
E isso traz prejuízos emocionais, prejuízos psicológicos. Pessoas não conseguem suportar esse trauma porque isso é passado, né? A psicologia, a ciência mostra que as primeiras interações do bebê com o sentimento humano começam dentro da barriga da mãe. Ela já consegue receber cargas e descargas emocionais de sua mãe dentro da barriga da mãe. Moisés nasce nesse contexto, né? E aí a Bíblia nos relata que a sua mãe começa a o amamentar e chegado um certo tempo, com medo da morte, com medo de perder o seu filho, ela obedece o decreto, pega o seu filho, coloca no cesto, prepara o cesto, betuma esse cesto para que não entre água nele e coloca o seu filho no leito do rio. Imagine essa cena, irmãos. Uma mãe tendo que colocar o seu filho em um rio, e um rio que não é um rio qualquer, é um dos rios mais perigosos do mundo, né? O rio Nilo é um rio onde há um número de mortes altíssimo, devido aos animais que vivem naquele rio, naquela época não tinha a poluição que tem hoje, mas não é um rio tranquilo qualquer, é um lugar onde existem animais perigosos. Deus somente teve que colocar esse bebê no rio sem saber o que seria. Creio eu que pela sua fé ela preferiu entregar esse filho às mãos de Deus do que tentar salvar a sua própria vida com suas mãos. E ela o fez. E Moisés foi abandonado quando na infância. Diz também as Sagradas Escrituras que Moisés foi encontrado pela filha de Faraó. Deus providenciou que ele fosse encontrado pela filha de Faraó. E a sua irmã cercando, vendo de longe, acompanhando como estava indo o cesto no rio, chega até essa mulher e diz, você quer que eu arrume alguém para cuidar desse bebê para você? E ela concorda com isso. E Moisés volta para os braços de sua mãe. E a sua mãe ainda recebe um salário para cuidar dele. Parece uma bela história de que tudo estaria resolvido. Mas Moisés ali, segundo os estudiosos, fica com sua mãe aproximadamente até os 5, 6 anos de idade. A Bíblia não relata ao certo a sua idade, mas segundo os estudos, indica-se essa certa idade. E Moisés, já menininho, um pouco mais velho que a Laura, e eu, refletindo sobre essa mensagem, consegui sentir em certo nível a dor dessa mãe. Porque você imagine pegar uma criança, do tamanho do Igor, por exemplo, que é seu filho, que você amamentou, e chegar para uma outra pessoa, levar essa criança nesse certo momento que já está apegada a você, já chama de mamãe, de papai, já está ali junto com você, e dar para outra pessoa e falar, toma que esse filho é seu, ame. Imagina isso na cabeça da mãe, imagina isso no coração da criança. De repente você entrega a uma pessoa que é estranha para ele, e a partir daquele momento aquela pessoa é a mãe dele e acabou. Moisés foi novamente abandonado pela sua família. De repente alguém pode pensar, mas agora Moisés está no palácio do faraó, zerou a vida. Mas, irmãos, riqueza nenhuma substitui a família, Nada nesse mundo pode substituir, a nossa família e o amor pela nossa família, o amor da família de verdade. Então, irmãos, nós começamos a ver que existe um histórico na vida de Moisés que causa nele, uma dificuldade de se compreender, uma dificuldade de se entender. Porque Moisés vai crescer no palácio de Faraó, e nós vemos, pelas coisas que estão relatadas sobre a vida dele, que ele teve ali com a sua família nos primeiros 5 anos de idade, um conhecimento do Deus verdadeiro, viu seus pais professarem a sua fé, e de repente ele se enxerga numa outra casa cheia de deuses diferentes, adorando imagens diferentes, e animais e outras coisas, sendo ensinado em cultura totalmente diferente daquela que era a casa dele. E Moisés entra em parafuso consigo mesmo, e aí você começa a compreender do porquê Moisés olha para Deus e fala, quem sou eu? Quem sou eu? E nós temos, irmãos, o costume de nos identificar, e se eu perguntar para os irmãos essa noite e falar, quem é você? Quem é você? E nós temos o costume de nos identificar muitas vezes pela nossa profissão, eu sou professor, eu sou engenheiro, eu sou advogado. Nos identificamos pela nossa profissão, ou nos identificamos pelo nosso histórico de vida, eu sou filho do fulano de tal, eu vim da terra de tal, eu vim de lá de cidade tal, do país tal.
nos identificamos pelo nosso histórico. E Moisés, a Bíblia nos relata também que chega um certo momento que ele cresce e ele começa a perceber que ele estava no lugar errado e que tinha algo que eu creio que Deus já estava trabalhando no coração dele, né? E ele começa a perceber o povo hebreu e ele se identifica com aquele povo e ele tenta arrumar, né, a sua vida. Ele tenta arrumar a sua história, porque ele tinha um histórico. Quando ele recebeu o nome de Moisés, né, que significa tirado das águas, é algo que fica marcado no coração da pessoa, na mente da pessoa, né? Ele sabe de onde ele veio e ele quer retornar para esse povo. E nesse momento Moisés ele tenta resolver a sua personalidade por conta própria, né? Ele tenta por conta própria resolver esse vazio que tem dentro dele, da sua personalidade. E ele olha para o povo hebreu e fala: eu faço parte desse povo, esse povo é meu povo. E quando ele olha, né, um egípcio espancando um homem hebreu, ele tenta resolver a sua personalidade: eu faço parte daquele povo, eu tenho que fazer alguma coisa. E ele vai lá e mata o egípcio com as próprias mãos. E a Bíblia nos relata que ele esconde o povo. E antes de ele fazer isso, ele olha para um lado, olha para o outro, né? E tenta resolver a sua personalidade por conta própria. E eu quero perguntar para você: quantos aqui nessa noite já tentaram resolver a sua personalidade, dizer a você mesmo quem é você por conta própria? Olhando para si mesmo, fala: não, a partir de agora eu sou um empresário, a partir de agora, né, eu sou tal pessoa, a partir de agora eu sou isso, a partir de agora eu sou aquilo. Tentando resolver a sua personalidade com você mesmo, consigo mesmo. E muitas vezes querendo acertar, como Moisés, né, foi defender um homem do seu povo para que se identificasse com aquele povo, para ser aceito, né, talvez em seu coração por aquele povo. Ele acabou cometendo um erro e matou um homem e escondeu o corpo. A Bíblia nos conta no capítulo 2 que aquele corpo foi descoberto, né, ele estava tentando ajudar, mas ele acabou errando e foi descoberto. Um dia depois do que ele tinha feito, ele encontra 2 hebreus brigando, e ele chega lá para resolver a situação, porque agora ele se identifica com aquele povo, ao ponto de querer resolver a situação. E os 2 homens que estavam brigando, quando Moisés chega, eles olham para Moisés e falam: quem é você? Quem é você? Quem foi que te colocou sobre o juiz sobre nós? Você vai nos matar como fez com o egípcio? E aí ele levou um choque em seu coração, porque para ele já tinha resolvido as coisas, né? Já tinha resolvido com ele mesmo a sua personalidade, já tinha resolvido com ele mesmo quem ele era, e de repente ele se vê em aflição. Foi descoberto, né? No português de hoje, sujou, né? E Moisés sai disparado para o deserto, foge do que aconteceu. Ele vai fugir dessa luta contra ele mesmo, tentar fugir dessa situação, porque agora Moisés ele não é mais egípcio e também não é hebreu. Ele não conseguiu resolver a sua personalidade, ele não sabe quem é ele, e ele foge para o deserto para tentar se resolver, para tentar se entender. E muitas vezes, irmãos, nós estamos fugindo dentro da casa do Senhor. Muitas vezes o nosso deserto é a própria casa de Deus, porque às vezes, irmãos, nós não conseguimos ter sucesso lá fora e queremos fugir do pecado e olhamos para a igreja e falar: agora eu me identifico com aqueles crentes lá e eu vou tentar ser crente. Mas você não resolveu no seu coração o seu chamado com Deus, você não entendeu aquilo pelo qual Deus te chamou, Deus te vocacionou, e você vem para dentro da igreja e fica num lugar morto, infrutífero, você não gera frutos, não vive para a glória de Deus, mas você está no meio dos crentes, você está fugindo daquilo que Deus te chamou, tentando resolver, né, a sua consciência, o seu coração, dizendo que você é aquilo que você não vive. E tem muitas pessoas dentro da casa do Senhor vivendo assim, vivendo dessa maneira, perdidos emocionalmente, sem saber quem são, sem saber por que vieram ao mundo. Tem pessoas dentro da igreja que nós perguntamos: irmão, por que você nasceu? Às vezes pode vir uma respostinha pronta: porque Deus me amou, porque Deus quis, porque... E na verdade ele não sabe do porquê está na casa do Senhor.
não sabe o objetivo do porquê Deus permitiu o seu nascimento, porque Deus o salvou desde a sua infância, da sua adolescência, da sua juventude, porque Deus o chamou. E nós precisamos, irmãos, responder essas perguntas para nós mesmos. E Moisés, lá naquele deserto, escondido, fugindo da realidade, ele encontra com um homem chamado Jetro, casa-se com uma filha de Jetro chamada Zípora, e tem um filho com ela, e põe o nome de seu filho de Gerson, que significa peregrino em terra estranha. Ele ainda não sabe quem ele é. Ele olha para essa situação e fala: eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui, mas eu não sei o que estou fazendo aqui. Eu sei que eu sou peregrino aqui porque o chamado ardia em seu coração, assim como eu tenho certeza que arde no seu neste momento, que arde no seu coração aquilo que Deus te chamou para você fazer. E Moisés estava assim. E de repente, Moisés, no capítulo 3 agora que nós acabamos de ler, acorda, creio eu, que para mais um dia qualquer. A Bíblia relata que ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro, e conversando, e apacentando as ovelhas, ele, de repente, em um dia comum, ele vê uma sarça, que é um arbusto, um espinheiro que também é muito comum naquela região. É uma das poucas plantas que existem no deserto, coisa que era comum para ele ver. E aquele arbusto começa a se queimar em fogo, arder em chamas. Naquele dia comum, Deus resolve se aparecer a Moisés. Deus resolve se apresentar a Moisés. Num dia como hoje, que você acordou e foi trabalhar, Deus pode se apresentar a você essa noite e sacudir o seu chamado e fazer você refletir naquilo que você foi vocacionado para fazer, porque nós temos um propósito, e Deus tem um chamado na minha vida e na vida de cada um dos irmãos, e não é para nós ficarmos infrutíferos em um deserto, mas para vivermos o sobrenatural de Deus. Amém, irmãos? Moisés, nesse dia comum, fazendo as coisas do dia comum, vê algo diferente. Acompanhe comigo aí, no capítulo 3, no versículo 2, e diz assim: apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: eu irei para lá e verei essa grande maravilha. Irmãos, vamos repetir comigo o verso 3. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha. Irmãos, que grande maravilha é essa que Moisés está vendo? Eu quero dizer para os irmãos que esses sinais que Deus dá para Moisés não é um show de mágica. Deus não estava lá dando uma de biblioteca. Todos os sinais que Deus dá para Moisés têm um propósito, têm um sentido na vida de Moisés, porque Deus conhece o coração de Moisés, Deus conhece essa luta interior que Moisés estava consigo mesmo, vivendo anos no deserto, tentando travar, se entender, se conhecer, assumir a sua personalidade, tudo pelo qual ele foi chamado, sem compreender. E Deus sabe todas essas coisas. E de repente Deus aparece para Moisés numa sarça, e Moisés olha para aquilo e fala: eu quero ver essa grande maravilha, eu vou chegar mais perto para ver essa grande maravilha, essa sarça que ardia em fogo, e aí Moisés se chega próximo dessa sarça, e é como se Deus estivesse falando para Moisés: Moisés, eu sei que você se tornou um espinheiro do deserto. Eu sei que para você, no seu coração, você é só mais um nesse deserto. Você é só mais um arbusto comum. Mas deixa o meu fogo arder em você, para que todos vejam essa grande maravilha. Deixa o meu fogo arder em você. Você não vai ser mais um espinheiro comum, porque com o meu fogo ardendo em você, você se torna uma grande maravilha. Deus nos chamou, irmãos, para sermos árvores frutíferas e não espinheiros no deserto. Foi para isso que Deus nos chamou, mas para que nós possamos viver esse milagre de Deus, nós temos que deixar o fogo de Deus arder em nossos corações, o fogo de Deus arder em nossas vidas. Moisés se achega para ver de perto aquela grande maravilha,
quando ele ouve a voz de Deus, dizendo: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde estás é santo. E aí nós começamos a compreender que Deus está trabalhando no coração de Moisés, que o Deus da Bíblia não é como os deuses do Egito. O Deus da Bíblia, Ele espera de nós santidade. Ele é um Deus santo. Nós não podemos nos achegar a Ele de qualquer maneira. Não podemos nos achegar a Ele da maneira que queremos. Mas Deus de santidade, chama Moisés, mesmo pecador, um homicida, que está fugido no deserto. Deus o chama, manda arrancar a sandália dos seus pés. Nós temos que nos despir totalmente diante de Deus e mostrar a nossa incapacidade diante do Senhor, porque Ele é santo. Amém, irmãos? Nós devemos deixar o fogo de Deus arder em nós. Deus, Ele não coloca o crédito na sarça. Deus, Ele não olha para Moisés e fala: Moisés, eu acredito em você, você pode, você é muito bom, é por isso que eu vou te usar. Deus usa Moisés porque é o fogo dele em nós, é a glória dele em nós, é apesar de nós. Não é em Moisés que Deus acredita, não é em Moisés que Deus confia, mas Deus confia em si próprio, porque Ele é quem arregimenta, Ele é quem chama, é Ele quem vocaciona. Não somos nós, irmãos, não sou eu, não é o pastor, é Deus quem traz a obra, é Deus quem chama, e Deus confia em si mesmo e no seu poder, no fogo ardente, que faz com que a sarça se torne uma grande maravilha. E Moisés, ao ver aquilo, ele tira a sandália dos pés, entende a santidade de Deus. No verso 4 aí, Deus no verso 5 fala: Deus, não se achegue para cá, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar onde estás é terra santa. Deus exige um compromisso conosco. No verso 6, irmãos, disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés esconde o rosto, porque temeu olhar para Deus. Um homem que estava sozinho no deserto, que foi mandado para uma outra família quando criança, e essa família o estava perseguindo de morte, porque ele havia matado um dos seus, e ele tenta encontrar abrigo na sua família antiga, e também é rejeitado pelos seus. Moisés, nesse momento, ele não tinha pai, ele não tinha mãe, ele não tinha irmãos, ele não tinha família, ele estava sozinho no deserto. E esse era um dilema que, com certeza, pelo histórico de Moisés, bradava em seu coração. É muito difícil nós não termos uma família. Quantos aqui têm em seu histórico familiar que não tem um pai, que não tem uma mãe, que não tem uma família, que se sente sozinho neste mundo? Moisés estava assim. Mas nós vemos aqui no verso 6 que Deus disse assim: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Você tem uma linhagem santa, você é filho escolhido, você não é qualquer um, você não é um filho bastardo, você tem uma linhagem santa dada por Deus. Foi Deus quem te chamou, foi Ele que te escolheu. Você não é um filho bastardo, você tem um pai que está nos céus, e olha por você e cuida de você. Verso 7, disse ainda o Senhor: eu certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra para uma terra boa e ampla que mana leite e mel. Meus irmãos, aqui Deus está mostrando para Moisés: Moisés, eu tenho uma obra na sua vida, eu te escolhi, eu te chamei, mas não é por você. Não é por você, não é só por você, Moisés, mas tem um povo que está sofrendo. Eu vi o sofrimento desse povo, e meus irmãos, o povo continua sofrendo aí fora, o povo continua na dificuldade aí fora, o povo continua em crise aí fora, e nós temos o chamado de Deus, porque é através de nós que Deus quer resgatar aquele povo. Deus tem visto o sofrimento daquele povo e tem tentado levantar os seus, tem chamado os seus para resgatar essas pessoas, resgatar essas almas. Não é sobre nós, mas é sobre esse povo a quem Deus quer resgatar, é sobre a videira que é Jesus Cristo. Não é só sobre nós, irmãos. O povo sofrido, um povo que
que precisa de salvação. O verso 10: vem agora, e eu vou te enviar a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E este é o nosso chamado, irmãos. Esse é o nosso chamado. Foi para isso que Deus nos chamou. E se Deus viesse para você agora e falasse essas mesmas coisas, como Ele tem falado hoje, qual seria a sua resposta? Se Deus falasse: tem pessoas sofrendo lá fora, e eu quero que você vá até eles, eu estou te chamando para isso, para ir até eles, qual seria a sua resposta? Qual seria a minha resposta diante disso? Nesse momento, Moisés ainda responde para Deus: quem sou eu? Por que o Senhor vai me mandar? Quem sou eu para fazer uma grande obra dessa? Para ir e livrar o povo do Egito? Quem sou eu? Quem sou eu? O verso 14, irmãos, olhem comigo aí. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Mas assim dirás aos filhos de Israel: o eu sou me enviou a vós outros. Sabe quem é você? Você é um enviado de Deus. O eu sou te enviou a fazer essa grande obra, essa obra maravilhosa, que necessita de atenção, de cuidado, de trabalho, mas a capacitação vem do nosso Deus. Há uma missão para nós, e no verso 12 vai nos dizer que Deus é conosco. Deus respondeu: eu serei contigo, e esse será o sinal que eu te enviarei. Deus será conosco nessa grande obra. Amém, irmãos? Agora nós vamos fazer a obra do Senhor, amém? Nesse momento, nós pensamos assim que é embora, mas Ele vai. Amém? Vocês vão lá então, o Senhor está comigo, vamos embora. Mas não foi isso que aconteceu, porque Moisés ainda tinha algo a ser tratado, tinha algo que o travava, e ele ainda falava com Deus: quem sou eu? Quem sou eu? Agora no capítulo 4, irmãos, olha aí comigo por gentileza. Moisés responde para Deus: mas eis que não crerão e nem acudirão à minha voz, pois dirão: o Senhor não te apareceu. Moisés estava com medo, e Moisés estava dando uma desculpa. E quantas vezes Deus nos chama para fazer a obra, nos chama para exercer o nosso ministério, e a gente inventa essas desculpas, fala essas coisas com Deus: fala: Deus, eu vou lá pregar para quê? Eu não tenho dom para isso, eu não sei falar direito, eu não sei falar em público, eu tenho vergonha, as pessoas não me escutam, eu trabalho demais, tenho muita coisa para fazer, não dá tempo, minha vida é muito corrida, eu ando muito cansado, não dá para mim fazer essas coisas. Mas o Senhor, Ele tem nos chamado. E aí Deus, no verso 2, acompanhe comigo aí, perguntou-lhe o Senhor: o que é isso que você tem nas mãos? E Moisés responde: eu tenho um bordão, um cajado. Eu pergunto a você, irmãos: o que é isso que você tem nas suas mãos? Eu quero que você reflita, porque você sabe em seu coração aonde é que Deus te chamou, por que Deus te chamou, e aonde é que você vai ser usado. Cajado, irmãos, o bordão é ministério. É ministério. Todos nós temos uma vocação dada por Deus, como já foi ensinado aqui na igreja. E o cajado significa ministério. O que é que você tem nas mãos? Qual é o ministério que você tem na sua mão, irmão? Qual é o ministério que você tem aí na sua mão? Você acha que Deus não sabia o que estava na mão de Moisés? Por que Deus perguntou: o que você tem aí na sua mão? Para que Moisés olhasse para a sua mão e visse o que ele tinha em mãos. Olhe para as suas mãos e veja o que Deus tem dado para você. Veja o que Deus tem colocado em suas mãos. Qual é o chamado que Deus tem colocado em suas vidas? E aí, verso 3: então disse-lhe Deus: lança-o na terra. E lançou Moisés na terra, e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugia dela. E a mesma coisa que Deus falou para Moisés, se o seu bordão é o seu ministério, abre mão do seu ministério. Abre mão do seu ministério para você ver o que acontece. A serpente, irmãos, em toda a Bíblia, ela é dada como Satanás, referida a Satanás. Mas também nesse contexto de Moisés, a serpente é muito comum no Egito. Se você for buscar os símbolos dos antigos faraós, eles tinham uma serpente na testa, uma serpente no cajado. É comum como um símbolo do antigo Egito.
a serpente, e Moisés fugia dessa serpente. Irmãos, muitas vezes nós estamos abrindo mão do nosso chamado, e quando nós abrimos mão do nosso chamado, nós estamos servindo ao mundo. Não é algo facultativo, não tem um meio termo, ou eu estou cumprindo o meu chamado, ou eu estou servindo ao mundo. E quando Moisés solta e ela se transforma numa serpente, o diabo começa a circundar, e Moisés foge. E quantos de nós estamos aqui na casa do Senhor fugindo do pecado? Vivemos uma vida lá fora, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso, a minha religião não permite, e fica uma vida inteira lutando contra o pecado, porque não assume a postura do Evangelho, porque deixou o seu chamado. E a partir do momento que você deixa o seu chamado, não vive aquilo que Deus te chamou para fazer, você vai viver uma vida fugindo de pecados, fugindo do antigo Egito, fugindo do velho homem. E eu posso com propriedade dizer aos irmãos, isso não é uma vida agradável, isso é uma vida pesarosa, é uma vida triste, é uma vida frustrada. Mas no verso seguinte, verso 5, no verso 4 mesmo, o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pega-lhe pela cauda. Eu fiz um curso certa vez, o Lucas também fez, em que nós tivemos que fazer um controle de animais peçonhentos nesse curso. Irmãos, se você quer um conselho, não mexa com uma cobra, mas se for mexer, nunca pegue pela cauda. Nunca pegue uma cobra pela cauda, porque ela vai se voltar e vai morder você. Meu pai às vezes se aventura a pegar umas cobras lá no sítio lá, e não é pela cauda que pega, pai? Mas aqui Deus fala: pega ela pela cauda. Por quê? Porque eu estou te dando autoridade, eu estou te dando poder para você ir lá e pegar pela cauda. E quando ele pegou pela cauda, ela se transformou em um cordão de novo, se transformou em um cajado. Você quer viver uma vida sem ficar fugindo de pecados, sem ficar vivendo uma vida fugindo das coisas desse mundo, fugindo das coisas erradas, e viver plenamente para Deus? Tome o seu cajado nas suas mãos e cumpra o ministério pelo qual Deus te chamou, cumpra a vocação pelo qual Deus te regimentou. Foi para isso que Deus te chamou. E eu quero dizer para você, há um cajado nas suas mãos, e eu não estou falando isso como um chavão, como algo à toa. Há um cajado de Deus nas suas mãos. Deus não te salvou para você esquentar o banco, ou para você pegar uma carteirinha de crente. Existem pessoas aí fora que precisam do amor de Cristo, e é você quem Deus chamou para fazer isso. É você quem Deus chamou. Verso 6 do capítulo 4: disse mais o Senhor: agora Moisés, mete a mão no peito. E Moisés foi e colocou a mão no peito, e tirando a mão, eis que a mão estava leprosa e branca como a neve. Meus irmãos, nós podemos assumir o nosso chamado e falar: eu vou assumir aquilo que Deus colocou a fazer, assumir a minha vocação. Imediatamente você vai se ver um pecador, porque você é pecador, porque eu sou pecador, porque eu sou falho. Foi por isso que Deus mandou Moisés meter a mão no peito e olhar para a sua mão. Moisés tinha matado um homem com as próprias mãos, e a mão de Moisés estava suja de lepra. E a lepra, toda a palavra de Deus, desde o Antigo Testamento, é remetida a pecado, a sujeira, a impureza. E Deus foi chamado de um homem pecador para fazer a sua obra. Mas não parou por aí, porque Deus, no verso seguinte, fala: mete de novo Moisés, olha aí comigo, mete de novo a mão no peito, no verso 6 e 7, mete de novo a mão no peito. Moisés colocou a mão no peito, e a sua mão estava como todo o resto do seu corpo, limpa e perfeita, porque o nosso Deus é um Deus de segunda chance. E se você resolver hoje aqui conosco reassumir o seu ministério, reassumir o seu chamado, você pode colocar os seus pecados diante de Deus, e Deus é um Deus de segunda chance, que pode purificar e te capacitar a fazer aquilo que Ele chamou, porque não é por nós e nem sobre nós, é para a glória de Cristo Jesus e pelas pessoas que estão precisando lá fora, que estão sofrendo lá fora. No verso 10 e verso 11, nós estamos chegando ao final. Então disse Moisés ao Senhor: ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falasses ao teu servo, pois eu sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu o Senhor: quem faz a boca do homem? Quem faz o mudo ou o surdo, ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Depois que Moisés compreende, entende quem ele é,
que ele é um enviado do eu sou, que ele tem uma linhagem santa, que ele é filho de Deus, que ele tem um cajado nas suas mãos, que ele tem um ministério a cumprir, que tem pessoas lá que precisam dele, do chamado dele, de Cristo nele, do fogo de Cristo que arde na vida dele. Moisés apresenta a Deus um defeito físico que ele tem. Algumas pessoas dizem que Moisés era gago, a Bíblia não fala isso, né? As pessoas acreditam que ele era áspero com as palavras. Nós não sabemos ao certo. A Bíblia fala que ele era pesado de boca, pesado de língua. Mas o Senhor olha para ele e fala assim: sou eu que criei a boca, eu que faço o cego ouvir, o mudo falar, o surdo ouvir. Deus poderia virar para Moisés, como fez com Isaías, e pegar uma brasa viva do altar e tocar os lábios de Moisés, e fazer com que Moisés fosse, naquele mesmo instante, transformado totalmente. Mas Deus insiste com Moisés e fala: eu posso fazer isso em você. E Moisés ainda se deprecia nessa situação por essa deficiência física. E Deus levanta Arão, e fala para ele: sai, e vai-te ao encontro, o seu irmão sairá ao seu encontro, e ele se alegrará ao te ver. E ele é um homem eloquente, e irá te ajudar, irá falar, você irá falar as minhas palavras, e ele irá anunciar com eloquência a todo o povo. O que Deus está ensinando a Moisés nesse momento? Que não importa quão poderoso em obras nós possamos ser, quando usados por Deus, nós nunca seremos bons o suficientes para agirmos sozinhos. Nós sempre teremos alguém com quem contar, alguém em quem nos apoiar, alguém em quem nós nos encostarmos. Moisés não agiu sozinho. Deus colocou uma aliança, uma ajuda a Moisés. Verso 15 e 17 para encerrarmos. Tu, pois, lhe falarás e lhes porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinareis o que deves dizer. Verso 17: toma, pois, esse bordão na mão, com que hás de fazer os sinais. Meus irmãos, o Senhor nos tem chamado para uma vida de realidade com Ele. O Senhor tem nos chamado a uma vida de constância com Ele. Eu queria pedir para o pastor aqui nesse momento, os irmãos coloquem em pé. Meus irmãos, nós só podemos viver as verdades de Cristo, a obra do Senhor, se nós formos cheios do Senhor, se o fogo do Senhor arder em nós. Quando o fogo do Senhor arder em nós, as pessoas vão se chegar até nós para ver que grande maravilha é essa, que grande maravilha é essa que Deus tem feito, que grande maravilha é essa que Deus tem feito.